Café Mais Negócios. Realização Cresce Sergipe. Um Cresce para todos. Qualquer que seja a situação econômica do país, o mercado imobiliário é um dos setores que, mesmo em meio às dificuldades, permanece em alta. E um dos caminhos mais procurados por quem quer comprar seu imóvel é o financiamento. Hoje vamos conversar com o corretor de imóveis Tiago Albuquerque, que a partir de suas experiências vai compartilhar algumas orientações importantes com você, corretor, que quer aprimorar seus conhecimentos no tema. Seja bem-vindo, Tiago. Se apresente para o nosso público. Quem é o corretor de imóveis Tiago Albuquerque? Muito obrigado pelo convite. De antemão, quero lhe dar os parabéns, né, pelo seu trabalho aqui. Tiago Albuquerque, eu costumo dizer que eu sou um realizador de sonhos, né? Corretor de imóveis, já há quase 15 anos, só que eu espero poder contribuir com esse tema porque nesse mesmo período também sou correspondente bancário Caixa. Então eu tenho vivenciado as duas faces dessa moeda, né? Aquela dinâmica de ser corretor de imóveis e entender um pouquinho sobre a importância do financiamento imobiliário, entender um pouquinho dessa importância na minha atuação como corretor. Perfeito. Tiago, antes de a gente começar mesmo, qual é a importância do financiamento na rotina do corretor? Por que o corretor precisa entender esse assunto? Olha, veja bem, suponhamos que você me fizesse a seguinte pergunta. Tiago, no século XX, na sua opinião, qual foi a invenção mais importante para a sociedade brasileira? Suponhamos que você me fizesse essa pergunta. Eu ia dizer o seguinte, eu não ia lhe dizer nenhuma tecnologia, nenhuma maravilha, internet, nada. Para a sociedade brasileira, eu ia lhe dizer 4 letrinhas. FGTS. O FGTS ele surge como uma garantia para o trabalhador e no decurso do tempo ele acaba se transformando na maior fonte de recursos para o financiamento imobiliário hoje. Minha Casa Minha Vida, que mudou a vida de milhões de pessoas, seja adquirindo o primeiro imóvel, seja o construtor vendendo aquele imóvel, e nós corretores foi algo sensacional, certo? A cada 10 imóveis, eu também sou proprietário imobiliário, a cada 10 imóveis que a gente vende, cerca de 9 são financiados. 9. Como é que eu, corretor de imóveis, que estou vendendo 9 unidades financiadas, eu não vou entender sobre a matéria? Como? Financiamento hoje se transformou na minha ferramenta de trabalho. Eu preciso saber. Eu preciso entender os conceitos. Cota máxima de financiamento. Taxa de juros. Recursos próprios. A entrada. Como é que funciona a aprovação de crédito daquele meu cliente? Quais documentos eu vou precisar? E aí, eu mesmo como corretor acabei mudando a minha pegada. Antigamente, ligava, fulano, vamos ver um imóvel, vamos ver o apartamento. Eu levava ele primeiro e depois eu me frustrava. Então, nessa época que o corretor tradicional primeiro foca em mostrar o imóvel antes de avaliar e analisar o financiamento, foi a época que eu tive mais, sabe o quê? Frustrado. Porque eu mostrava o imóvel, entrava toda aquela persuasão, o imóvel lindo, maravilhoso, bom. O cliente se apaixonava por aquele imóvel, mas depois na hora do vamos ver, de avaliar o financiamento, ele não conseguia ser aprovado, não conseguia liberação, era reprovado no primeiro. E aí vinha a frustração. Distrato. Porque ele já tinha assinado uma promessa de compra e venda, mas depois não dava certo. E aí eu mudo essa pegada. Eu e muitos corretores. Fulano, quer comprar seu imóvel? Vai ser financiado. Peraí, vamos com calma. Vamos primeiro fazer uma análise de financiamento junto com um correspondente bancário e vamos ter certeza que você vai conseguir aquela liberação de crédito. Eu já mudei minha atuação, a minha rotina de atendimento. Então, primeiro eu analiso. O cliente foi aprovado? Foi. Perfeito. Agora vamos conhecer o imóvel. E é positivo para o cliente também, né? Reduz a probabilidade de frustração para ele também. E o engraçado, Tainá, é que o cliente, ele, assim, o corretor de imóveis, você vai trazer para si uma coisa boa ou ruim. Se a experiência do seu cliente for boa, está vinculado na sua imagem. Se a experiência do seu cliente for ruim, está vinculado à sua imagem. Então veja, antigamente, eu levava primeiro, aí reprovava. O cliente ficava frustrado. Não, esse corretor não presta. Ou seja, a categoria também
Acaba... Aí ele ia buscar outro corretor achando que o resultado ia ser diferente. Porque ele não tem esse conhecimento técnico. Entendeu? Então veja, conhecer o processo de financiamento imobiliário mudou a minha forma de atuar e mudou meus resultados de uma forma positiva. Perfeito. Como é que você visualiza o mercado sergipano no que diz respeito a financiamento? Como é que os corretores estão? Olha, tenho 12, 15 anos como correspondente bancário Caixa, então a gente acompanha de perto alguns números, certo? O Sergipe, menor estado da federação. Menor estado da federação. Eu costumo dizer que é o menor estado da federação, mas com o maior coração. Né? Nosso povo, ele é muito receptivo. Mas é um dos estados que mais contrata no Brasil, por incrível que pareça. É um dos que mais contrata. E o que é que está em alta já há alguns anos aqui no nosso estado? O imóvel na planta. O imóvel na planta. Capital, a gente tem os imóveis na planta, os empreendimentos, e no interior do estado, eu atuo muito em Itabaiana, a chamada aquisição de terreno e construção. Está em alta no interior do estado. E para eu atender esse cliente, eu preciso me qualificar. Eu tenho que explicar a ele o que é um juros de obra. Eu tenho que explicar a ele que durante o período de obra quais são as obrigações dele. Eu tenho que explicar prestação, taxa de juros, ou seja, são conhecimentos relacionados com financiamento. Financiamento, minha ferramenta de trabalho hoje em dia. Perfeito. A aquisição já dá um outro tema, inclusive, né? Oh! E agora vamos falar de oportunidades para o corretor, Tiago. Que oportunidades você vê com financiamento para o corretor de imóveis? Eu visualizo o seguinte, né? Pronto, eu visualizo o seguinte, diretamente, ele me ajuda a fechar mais negócios. Como assim? Não vou falar aqui do cliente de alto padrão. Vamos falar do médio padrão e Minha Casa Minha Vida. Esse cliente chega até mim, ele tem duas dores. Tiago, quanto é que eu vou pagar de prestação e quanto é que eu vou pagar de entrada? E aí, se eu tenho conhecimento de financiamento, se eu analiso que aquele cliente ele é seletista, eu já vou dizer o seguinte, olha, exemplo, prestação, R$590. Mas espera aí, você tem FGTS, você tem uma carta na manga. Por quê? No seu financiamento, do seu saldo de FGTS, você vai poder abater até 80% do valor da prestação. Você vai juntar, fazer uma poupança com esse FGTS, e aí ao invés de você estar pagando esses 590, você vai passar, tipo, exemplo, estou dando um exemplo aqui, 12 meses pagando 190, R$200. Olha, o olhinho do cliente chega e faz isso. Quer dizer que eu posso pagar só 200 e pouco? Pode, claro. Você vai ter que ter o recurso do FGTS, você vai passar um tempo juntando essa poupança, mas você vai fazer a chamada amortização. Eu conquisto aquele cliente na hora. Dos 590 que estava assustando ele, quer dizer que eu vou ter pausas nessa prestação. Porque eu tenho FGTS. Conhecimento. 20 e tantos mil de entrada. Não tem entrada. Peraí, você não tem saldo de FGTS? Tem 20 mil lá de FGTS. Está resolvida a sua entrada, meu querido. Então me ajuda diretamente. Certo? Indiretamente, eu consigo fazer renda? Consegue. Feche parcerias com correspondentes bancários. Entendeu? Se a gente está falando de um corretor que trabalha vinculado a grandes construtoras e a grandes empreendimentos, isso não é tão possível assim, porque toda grande construtora já tem seus parceiros. Entendeu? Só que eu trabalho muito com corretor que trabalha com imóvel usado. Vai vender aquele imóvelzinho usado, ele vai precisar de um correspondente bancário. Vem até mim, meu querido. A gente fecha a parceria. E aí o corretor já vai ampliar mais a remuneração dele. Então ele está focado no primeiro momento só na comissão. Mas se ele faz as parcerias certas, ele já começa a ganhar mais além do que essa comissão. Ou seja, é a importância de conhecer sobre financiamento e a importância de fazer aquilo que eu chamo de parcerias eficientes. E uma parceria com um correspondente bancário para um corretor de imóveis, eu acho hoje fundamental. Perfeito. Você citou já alguns termos aí, amortização, FGTS. Sim. O que é que você considera importante de corretor? O corretor que diz assim, não, agora eu vou estudar mais sobre financiamento. Por onde ele pode começar? O que ele não pode deixar de saber? Olha, humildemente, Thiago Albuquerque nas redes sociais. E hoje em dia é o seguinte, as plataformas digitais têm muita informação. O YouTube mesmo tem muita informação valorosa. Tem que tomar um pouco de cuidado, né? Onde você bebe essa fonte de conhecimento, mas você tem que começar pelo básico. Você tem que entender os tipos de financiamento, né? Programa Casa Verde Amarelo, que é o Minha Casa e Minha Vida, ele é oriundo os seus recursos do FGTS. Mas e o alto padrão? Onde é que ele entra nessa jogada aí? Ele entra pelo SBPE, Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos. E aí a fonte de recursos já é outra, é da poupança. Entendeu? O que é que muda? Você mudou o perfil de cliente,
você mudou a origem de recursos, você mudou a taxa do financiamento. Então já é uma outra prestação, já é um outro patamar. Então estou dando exemplos aqui de tipos de conhecimentos fundamentais e básicos que o corretor tem que ter. Na hora de ele atender o cliente de alto padrão, ele tem que saber o que é que eu vou ofertar para esse cliente. Não é Minha Casa Minha Vida, não. É SBPE. E o que é isso? Que bicho é esse? Essas 4 letrinhas. Então, conhecimento é a mãe de sucesso. Então, buscar conhecimento tem nas plataformas gratuitas, né? Tem As alguns, parcerias também. as parcerias, tem alguns cursos aí efetivos, porque veja, em matéria de conhecimento, nós, correspondentes bancários, a gente sente uma certa deficiência, certo? Existem alguns cursos oriundos da instituição financeira, existe, mas muita coisa a gente aprende de forma empírica, né, na prática do dia a dia, mas é aquele negócio, mesmo a despeito dessa lacuna, é procurar bons profissionais. E hoje a gente encontra bons profissionais, sim. É saber pesquisar. Perfeito. Que diferenciais você listaria que um corretor que trabalha com financiamento tem? Nesses meus 15 anos de jornada, eu pude presenciar o seguinte: o corretor que tem maior conhecimento de financiamento, ele está tendo um resultado melhor. Ele tem um resultado melhor. Ele vende mais. Por quê? Ele atende melhor. Ele não deixa brechas, ele não deixa lacunas, que essas lacunas acabam criando uma insatisfação em um determinado cliente. O próprio networking também, né? Exatamente. Exatamente. E corretor de imóveis, que está me vendo e me ouvindo, corretor bem atendido, cliente bem atendido, cliente satisfeito, ele é porta de entrada por intermédio da indicação para novos clientes. Uma coisa está relacionada com a outra, entendeu? Então eu sou meio suspeito, correspondente bancário, né? Eu sou meio suspeito, mas eu advogo essa tese, eu defendo essa bandeira. Corretor de imóveis, olha as estatísticas. A cada 10 imóveis, de 8 a 9, são financiados no Brasil de hoje. Para mim, inadmissível o corretor não se aprofundar nessa ferramenta que é o conhecimento sobre as modalidades de financiamento. Perfeito. Você já falou também das parcerias, dos Sim. Conhecimentos acerca de financiamento. Eu queria que você fizesse um resumo do que o corretor precisa ter, ser e investir para obter mais êxito em seu trabalho. O resumo eu resumi em uma palavra: conhecimento. Quanto mais, melhor. Né? O que é que eu posso contribuir hoje aqui? Não é só o conhecimento, é a minha própria experiência. Os números mostram: a maioria dos imóveis vendidos por financiamento. Corretores que eu já acompanhei na minha imobiliária, até aqui mesmo na capital, os corretores que dominam conhecimento de financiamento vai ter um melhor resultado. Então, diferencial que eu acho. Se você buscar o conhecimento, se você tem esse conhecimento, consegue colocar em prática de forma efetiva, isso influencia, isso impacta no resultado final do corretor. Ele vende mais, ele ganha mais. Você tem notado uma procura maior de corretores, por exemplo, você tem há 15 anos de experiência, então você tem notado corretores te procurando mais para saber sobre? Sim, até ultimamente eu tenho recebido estagiários, né? A gente pode assinar como responsável técnico, né? E aí eu falo o seguinte: olha, se você quiser que eu assine seu estágio, eu assino, só que tem um pré-requisito. Todos os sábados, de 1 às 4, você vai chegar aqui na minha salinha de reunião, traga seu caderninho e a gente vai estudar. Amanhã eu tenho aula para um dos estagiários. E a galera tem gostado da experiência, né? Tá gratuito, né? Não cobro nada para dar essa aula, muito pelo contrário. A gente está agregando o estágio dele. Olha, vamos para a prática, vamos para o plantão, vamos vender, vamos atender, mas você vai ter que estudar comigo. Eu advogo que o corretor de imóveis tem que ter 3 competências. Primeiro, o financiamento, que é um cerne da nossa discussão de hoje, né? Não posso me alongar em outras coisas. Mas entender e dominar venda direta, entender e dominar de marketing, publicidade e propaganda. E hoje o digital está em alta. Então, quem estagia comigo, a gente discute sobre esses temas, essas competências. Sim, perfeito. Você falando, a gente já fui pensando aqui em outros temas, meu Deus, que Glória a vai Deus. puxando, né? Mas deixa uma mensagem final para os corretores, Thiago, que estão assistindo a gente. Antes de buscar apenas o ganho financeiro, né? A gente se preocupa, a gente vive no mundo material e a gente precisa da matéria para sobreviver e subsistir.
Antes de você pensar focar só nesse resultado final, antes você foque no processo. Foque na preparação. Né? Eu venho da faculdade de Direito. Estava tudo encaminhado para estar advogando algum tipo de coisa. E quando eu cheguei em casa, eu disse, eu quero ser corretor de imóveis. Teve aquele espanto. Como é? Você vai deixar de ser advogado, doutor, para ser corretor de imóveis? Sim. Por que teve espanto? Preconceito. Preconceito com a nossa categoria. Então, todos os dias é missão minha, sua, de quem está nos ouvindo, mostrar que corretor é uma profissão como outra qualquer e merece respeito e ser valorizada. E para isso eu preciso estudar, me qualificar, me preparar, para que cada cliente que eu atendo, ele tenha uma experiência singular, única. E isso acaba refletindo no tão sonhado resultado financeiro. Perfeito. Muito obrigada, Tiago, por sua contribuição. Uma verdadeira aula aqui hoje. Gente, o Café Mais Negócios de hoje fica por aqui e você pode contribuir sugerindo pautas ou participando com a gente. A TV Cresce Sergipe está muito mais perto de você. Café Mais Negócios. Realização Cresce Sergipe.